Primeiramente, boa noite a todos. Para mim é um prazer receber esse convite seu. Essa parceria nossa que já vem acontecendo e já vem funcionando e a gente vem desfrutando já de um trabalho bem bacana que a gente vem fazendo. Eu sou especialista em ortodontia, sou de Três Corações, sou vizinho aí, seu aí, de Varginha. E eu comecei minha carreira os estudos em Alfenas em 2009. Terminei meus cursos na Unicor, na minha terra, em Três Corações. Especializei em ortodontia e mudei para Belo Horizonte em 2016, onde a gente vem desempenhando aí um trabalho bem bacana na ortodontia, principalmente com os alinhadores, que hoje a gente consegue ver que essa informação ela está muito mais acessível, até mesmo uns 3, 4, 5 anos atrás, nós que somos especialistas dentistas, tínhamos pouca informação de Invisalign, mesmo colegas que já trabalhavam há muitos anos, é uma empresa de 20, 22 anos de mercado, e a gente vem ter mais informações nesses últimos 2 anos. E a gente vem desempenhando um trabalho bem legal, que é entregar a informação de uma forma mais acessível, mais fácil para as pessoas, porque a gente está acostumado àquela ortodontia convencional, que são os aparelhos metálicos, né? E que a gente vê muitos relatos bons, relatos não tão bons, que a gente escuta dos nossos pacientes, questão de desconforto, não é tão discreto, e o Invisalign tem uma proposta bem diferente. Hoje você, como que tá? A Invisalign, né, é uma empresa americana, né, Gustavo? O Invisalign é um produto da Line Technology, né? O Invisalign é um produto da Line. A Line é a multinacional americana. E como que você tá? Aí você tá, porque dentro da empresa, né, a gente tem uns níveis que você vai chegando cada vez você vai fazendo mais tratamentos, tendo mais experiência, né? Sim. Os americanos trabalham em trimestres, né? Então, as avaliações são trimestrais e existe um selo de trabalho a cada trimestre. Então, os americanos trabalham dessa forma até em outras áreas aí, não somente área de saúde. E existe selos mesmo. Hoje a gente, graças a Deus, um trabalho bem bacana que a gente vem fazendo com nossos parceiros. A gente tem um selo máximo de reconhecimento da empresa há mais de um ano. É um trabalho bem bacana que a gente vem desempenhando. Hoje a gente lidera as vendas de Invisalign em Minas Gerais. Estamos aí no top 10 América Latina. Então, entregando o que há de novo. Ortodontia descomplicada, simples, rápida, de uma forma bem discreta para pessoas de pouco tempo. Pessoas que não querem mudar o sorriso, mas não querem mudar a rotina delas. Para a gente começar a conversar mais como que funciona esse aparelho, né? Quais são as vantagens em cima de um aparelho tradicional, eu queria fazer uma colocação, aí você pode complementar aí também, Gustavo, é que, por exemplo, o doutor Gustavo é especialista em ortodontia, né? Eu sou especialista também, sou mestre em ortodontia, já tenho 23 anos só com a ortodontia, vamos dizer, com a tradicional, né? A gente agora está migrando também para essa que o Dr. Gustavo já está há mais tempo. Mas eu quero deixar claro o seguinte, a gente tem uma empresa muito forte por trás, que é um aparelho conhecido mundialmente, mas nós precisamos também ter a qualificação técnica por trás, né? Eu gosto de deixar isso claro, porque às vezes o paciente, às vezes até os próprios dentistas pensam que é só o aparelho, aqueles alinhadores. Não, a gente tem que ter o conhecimento técnico. Então, tanto que você é especialista, eu também sou, né? Isso é Sim. importante frisar, né, Gustavo? Primeiramente, para você se credenciar a multinacional, a Line Technology, para poder trabalhar com os alinhadores Invisalign, você tem que ser ortodontista, tá? Cirurgião dentista não consegue fazer o credenciamento. No Brasil, somente ortodontista. Então, você tem que dominar a técnica convencional, tá? E é uma forma mais fácil para você até mesmo entender esse mecanismo dos alinhadores, que ele ele faz todas as movimentações convencionais, tem um pouco mais de ferramentas, mas os profissionais que dominam assim a técnica convencional têm uma facilidade maior
em entender essa mecânica dos alinhadores e poder ter um sucesso aí migrando aí para esse tratamento que a gente chama de tratamento digital. Então tem então vamos dizer um produto, né, que resolve bem, vamos dizer, e tem também o profissional por trás coordenando tudo, né, fazendo os planejamentos, tudo, para que aquele aparelho funcione também, né? Muita gente brinca que parece mágica o Invisalign, mas na verdade é muita tecnologia, muito estudo, pois é um produto totalmente novo para a maioria dos profissionais odontólogos, então a gente precisa estudar bastante para dominar a técnica. E hoje eu falo que é mais fácil trabalhar com alinhadores, a gente já conversou várias vezes sobre isso, sobre as dificuldades que a gente tem no convencional, paciente classe 3, que provavelmente deve ter gente assistindo, que hoje a maior busca de tratamento aqui comigo são os pacientes classe 3, arcada inferior para frente, tá? Então a maior dificuldade hoje no convencional, que é levar esses dentes para trás. Os pacientes classe 2, arcada superior bem mais para frente. Eu lembro do dia que eu estava conversando, falei, ó, Marchiori, a facilidade do alinhador é distalizar, é levar a arcada superior para trás. Ele, cara, isso aí é a maior dificuldade que a gente tem nos convencionais, é a distalização, né? Então, assim, a gente tem uma certa facilidade com os alinhadores que a gente não tem no convencional. E demanda muito da cooperação do paciente. Não é tão simples assim, é só colocar o alinhador na boca e a gente vai ter o resultado como uma mágica. É tecnologia e cooperação. Então explica para a gente, Gustavo, o pessoal que é leigo, vamos dizer, o paciente em si, como que inicia esse tratamento? Como que funciona todo esse processo? Tem um escaneamento? Explica para a gente como que é o processo do alinhador, para fazer o alinhador. Primeiramente, os pacientes entram em contato com a gente ou via internet ou via indicação. Muitos aqui vê a gente por outdoor, vê a gente no Instagram, Google, onde estamos bem presentes. Agora vamos estar na rádio também. Então, os pacientes entram em contato conosco e agendam uma avaliação. Nós temos a opção de avaliação presencial, claro, e hoje, nessa fase que a gente vem passando, a gente tem as avaliações, as telemedicina, que a gente faz pelo Doctoralia, onde a gente abre uma plataforma de avaliação ao primeiro contato, primeiro relacionamento, vídeo, como a gente está aqui agora. E em segundo, o paciente ele conhece aqui por vídeo ou presencialmente, ele vai conhecer o alinhador, ele vai pegar o alinhador em mão, ele vai conhecer em mãos o alinhador, ele vai apertar o alinhador, ele vai ver como ele fica discreto em um manequim, a gente mostra outros casos pessoalmente para ele, e ele vai passar as queixas dele. Ó, Gustavo, eu sinto a minha arcada superior para frente, Gustavo. Eu sinto que meus dentes são totalmente tortos, Gustavo. Minha mordida é aberta. Então, a gente escuta a queixa do paciente, a gente cria um planejamento para ele. Como que é feito esse planejamento? A gente pede aquela documentação, é o mesmo processo do convencional. A gente pede fotos, exames, raio-x, para estudar e planejar. Qual que é o diferencial dessa avaliação nesse primeiro momento? Nós temos um scanner 3D, que é o iTero, exclusivo para nós Invisalign Doctors, onde a gente mapeia a boca do paciente. Então, o scanner ele tira 5.000 fotos instantaneamente da boca do paciente, e a gente tem a boca do paciente dentro de um computador. E ali a gente consegue olhar por vários ângulos, arcada superior, inferior, encaixe de mordida. Então, a gente consegue fazer um planejamento com os exames que a gente tinha pedido, junto com o planejamento que a gente fez no scanner ali, que é o planejamento digital. E ali a gente faz um esboço de tratamento, de planejamento de força. A gente vai criar uma simulação de força. E a gente pode apresentar ao paciente. Essa é a força que a gente vai realizar na sua arcada, e a previsibilidade é aquela que a gente está buscando. Então, o paciente gosta, o paciente aprova, a gente manda fabricar os alinhadores. Aonde são feitos os alinhadores? São feitos nos Estados Unidos, tá? Leva aí provavelmente, hoje em dia está batendo a casa de 20 dias, 15 dias. A gente teve uns atrasos agora esses dias em pandemia, estava chegando com 30, 40 dias. Então chegam todos os alinhadores de uma vez. Ou seja, o paciente,
igual a gente tem paciente, por exemplo, eu estou com pacientes em alguns estados, estou com paciente em Porto Seguro, Arraial da Ajuda, Ribeirão Preto, Brasília. São pacientes que têm a clínica radiológica lá, onde ele faz as fotos, os exames, raio-x, e a grande maioria das clínicas em todas as capitais já tem uma itero, já tem o scanner 3D. O paciente mapeia a boca dele lá, está no meu computador, eu faço estudo e planejamento. Os americanos enviam para nós todo o tratamento dele, do início ao fim. E a gente combina com o paciente. O paciente que é local, a gente vai ligar para ele e vai agendar com maior facilidade. O paciente que mora fora daqui, agora a gente tem inúmeros pacientes que moram fora daqui, ele agenda uma data com a gente, pega um voo, vem, a gente faz todo o planejamento para ele levar todo o tratamento para a cidade dele e ele vai fazer o tratamento dele lá. Ele mesmo vai fazer a troca do aparelho dele. E nós, hoje, temos o aplicativo onde ele acompanha semanalmente a evolução do tratamento dele. É um aplicativo que a gente lançou essa semana. Nos Estados Unidos já estava rodando um certo tempo. Aí o paciente, ele sabe a data que ele tem que trocar. Ele vai tirando fotos e vai subindo para esse arquivo no aplicativo. Então, o relacionamento, a gente não deita o paciente mais na cadeira, troca fio e borrachinha, ele vai jogar uma bola, ou ele sai, solta aquela peça, não encontra o dentista e passa um fim de semana acabou com machucando. A gente já está num certo trabalho em questão de conforto. Então, assim, para o paciente entender, a gente tem uma previsibilidade maior, né, pelo escaneamento, né, na hora que faz o escaneamento, aquilo lá vira uma cópia fiel, né, da boca do paciente, então é muito mais fácil fazer o planejamento, né, tem a facilidade dele enxergar já de início como que vai ficar, né, então ele já consegue ver ali o resultado ali, uma previsibilidade. Então ele, vamos dizer, a gente consegue tangibilizar, então ele consegue enxergar, diferente da ortodontia tradicional, né? Que a gente vai, na verdade, explicar, mas ele não enxerga, né? Já com o scanner, ele já tem uma visão diferente. É mais palpável essa visão. É mais palpável. É mais palpável. Então, hoje... Pode falar. Não, pode. E hoje, o que os pacientes buscam realmente, a gente fala porque nós já estamos nesse mundo e a gente, não, às vezes, não assimila realmente o poder dessa ferramenta. Você tem um scanner e você sabe, vira tão comum a rotina. É como se a mulher fosse no salão, imagina, ela passa no scanner e a cabeleireira vai mostrar para ela como que ela vai ficar, como o cabelo dela vai ficar. Entendeu? Então, os pacientes, quando eles conhecem o sorriso deles, o resultado final, no ato da avaliação, aqui, as taxas de conversões, o ânimo dos pacientes em tratar é o outro. Você é um ortodontista muito velho, de muito mais tempo de carreira e experiência. A gente não tinha aquela alegria, aquele ânimo dos pacientes iniciar um tratamento de aparelho. O paciente quer colocar o aparelho metálico, ou porcelana, ou safira, ele quer tirar mês que vem. Verdade. O Invisalign, na rotina do paciente, cara, ele tira para jogar um futebol, ou ele joga futebol com ele tira para jantar, ele tira para higienizar. A maior dificuldade dos pacientes que usam um aparelho convencional, higienização. Gengivite, a gengiva inflama, o paciente não consegue usar fio dental 3, 4 vezes por dia por essa correria. E no Invisalign, ele tirando, removendo, higienizando, gengiva sadia, tratamento muito mais rápido. Hoje, a gente trata os pacientes, por exemplo, o tempo médio meu aqui de 60% a 80% dos meus pacientes está entre 8 a 12 meses de tratamento. A média do tradicional é 24 meses de média. Uma média. É muita diferença. Uma média. A diferença é bem grande. Então, é muito difícil. Eu mesmo não me recordo de uma avaliação. Na época, eu trabalhava muito com convencional, que era o meu carro-chefe. Eu não me lembro de uma avaliação que eu passei para o paciente 8, 12 meses de tratamento. Não me lembro. Deve ter acontecido, mas não me lembro. Hoje, com o Invisalign, eles perguntam para mim, Gustavo, tempo médio. 60, 80% dos pacientes está entre 8 e 12 meses de tratamento. Cara, sério? É essa velocidade mesmo? Sim. Mas e os casos mais difíceis? Às vezes, Gustavo, meu dente é muito para fora. Tá, pode ser que leve mais 6 meses, 1 ano. Entendeu? Aqui, a gente trabalha com pacote fechado. Então, o paciente, aquela situação das manutenções, o paciente vai ficar 5, 7 anos. Quantas vezes a gente já ouviu história de casos de pacientes que ficaram 5, 7 anos usando aparelho, pagando mensalmente, tá?
A gente não sabe aí se é a, o que foi proposto pelo profissional, às vezes a cooperação do paciente, às vezes o paciente desanima, ele fica 6 meses sem ir, 3 meses sem ir, volta, fica 3, e o tratamento vai estendendo. Com o Invisalign, ele vê aquela diferença já inicialmente, aquele dentinho que estava mais torto já entrando, aquela falha já fechando, tá? Aquela mordida já encaixando, o paciente tem os dentes abertos, aquela mordida já encaixando. Então, a previsibilidade e o tempo e o conforto, a discrição, é o que realmente converte os pacientes aí em tratamento. Então, as principais diferenças para o paciente, então, o que é? O conforto, né? Ele não tem o bracket, né? Ele não tem um bracket, então realmente ele não sente o aparelho em boca e ele pode tirar para higienizar. Então, é confortável para ele fazer higienização, é bem higiênico para ele também, é uma vantagem muito boa. Velocidade é uma vantagem, eu acredito que é a principal hoje. Os pacientes não querem ficar mais muito tempo usando aparelho. Então, eles querem algo mais rápido. Então, por exemplo, se você tem um paciente que começou a iniciar o aparelho agora, porque eu tenho muitos pacientes assim agora ainda na ortodontia tradicional, que ele fala, não, espera que eu vou colocar porque eu vou casar. Eu tenho uma festa de 15 anos, então isso não precisa, ele já pode iniciar o tratamento que no dia lá ele tira o aparelho, né? O paciente, por exemplo, hoje o que a gente tem é muita migração. Marchiori, o que tem de migração de paciente que está em tratamento convencional, às vezes com a gente mesmo, eu tenho pacientes que estão aí há 1 ano, 2 anos, 3 anos usando aparelho e que migram para o Invisalign por questão da previsibilidade e rapidez. E o paciente ele não perde nada na rotina dele. Por exemplo, ele tem um casamento mês que vem, o aparelho é removível. O paciente tem uma audiência, o paciente tem... é uma festa de aniversário, uma confraternização, vai tomar um vinho. Então, o paciente vai remover. Ele vai tirar, vai fazer a sua alimentação e vai fazer a sua higienização sem o aparelho. A Maura aqui falando, ela está usando, não? Está achando realmente muito bom. Então, a Maura é uma paciente minha, ela já está com resultados excelentes já. Já os dentes já estão bem alinhados em pouco tempo. Ela mesma aí pode dizer para a gente a questão da questão, não sei se ela chegou alguma vez a usar o aparelho convencional. Hoje a gente nota que os pacientes nossos que usam Invisalign, 80%, 90% já usou aparelho fixo e grande parte não chegou até o final do tratamento, não aguentou ficar com o aparelho. Removeu o aparelho e falou, não, isso não é para mim, convencional não é para mim. E hoje a informação do Invisalign, ele chega tão fácil aí no telefone, no computador das pessoas, que elas voltam a sonhar com um sorriso de uma forma mais rápida, discreta e confortável. Perfeito. A Maura já chegou a usar, sim, o fixo. O fixo? Já chegou a usar o aparelho já olha lá. Vamos ver o que ela fala aí pra gente, se ela vai falar pra gente questão de desconforto, em questão de dores, pressão. Os pacientes, às muito vezes, melhor. Tinham um certo desconforto, tem até hoje, com o convencional, por causa dos brackets, o metal na boca, ele realmente causa um desconforto nos pacientes. E esses alinhadores, o Gustavo, pelo tempo ser mais rápido, às vezes também é uma dúvida do paciente. Por ele ser mais rápido, ele vai trazer algum prejuízo para os dentes dele? Marchiori, o tratamento ele é mais rápido porque o Invisalign ele faz a movimentação de todos os dentes ao mesmo tempo. Não quer dizer que ele faz uma força excessiva em cada dente superior ao convencional. A gente confunde muito. O Invisalign é mais rápido, então vou sentir mais dor. Pelo contrário, a gente, por exemplo, quando a gente quer fechar um diastema, por exemplo, entre os 2 dentes da frente com o convencional, a gente põe uma corrente ali de 11 a 21. A força exercida pelaquela corrente é muito maior do que todos os dentes movimentando ao mesmo tempo do Invisalign. Então, o Invisalign ele faz menos força diária naquele dente, só que ele faz em todos ao mesmo tempo. Por isso que o tratamento é mais rápido. Então, não causa a questão de mais técnica, questão de reabsorção
ele é um aparelho mais seguro comparado com um aparelho metálico, um porcelana, um aparelho convencional. Isso tudo porque aquela tecnologia que a gente falou no começo, né? Ela é utilizada, né? Porque se a gente pegar o scanner, ele vai conseguir, vamos dizer, mensurar forças e mensurar movimentos numa fidelidade muito maior do que o ortodontista na mão, né? Então, é o uso da tecnologia para movimentar o dente, seria isso, né? É um uso de tecnologia. Como são um jogo de alinhadores, então, por exemplo, vamos simular aqui que o Dr. Marchiori vai tratar aqui com a gente, eu acho que vai tratar, né, Marchiori? Vai fechar aqui com a gente um tratamento e a gente vai fazer uma simulação para ele de 14, vamos supor que 20 placas para cima, 20 alinhadores para baixo. Então, ele vai trocar semanalmente. Então, essa semana, ele vai colocar, hoje, terça-feira, ele vai colocar a placa número 1. Terça que vem, a número 2. Na outra terça, a outra terça, a 3. E assim vai indo. Cada alinhador, ele tem um formato diferente, que é a previsibilidade. Então, são movimentos leves, diários, que vão trocando semanalmente. Diferente de uma ortodontia convencional, onde o paciente está ali, a gente aplica uma força ali no elástico e no metal, e a gente vai, às vezes, ver o paciente, eu não sei como é, aqui a gente faz mensalmente, em alguns casos, em quinzenas. Então, a gente não sabe a força que vai ser exercida, a gente consegue mensurar, prever a força que aquele elástico e aquele metal vai exercer no dente do paciente. Tá? E o Invisalign é um trabalho de formiguinha de todos os dentes. Convencional é um trabalho de formiguinha, às vezes de 1, 2, 3 dentes apenas. Por isso que é um pouco mais lento. Então, e essa troca, eu ia te perguntar agora. Então, o alinhador, normalmente, ele vai ser trocado toda semana, né? Ele coloca um alinhador novo. E por ele conseguir trocar, por isso que você falou que você tem pacientes de fora, né? De outros estados até, porque você consegue espaçar mais a consulta. Então, para aquele paciente que não tem tempo para ir no consultório, né? Porque hoje em dia o tempo das pessoas é muito precioso. Muito corrido. Né? Muito corrido, então aquela ortodontia que ele tinha que ir de 15 em 15 dias ou uma vez por mês, ele não tem essa necessidade, né? Não há essa necessidade. Na verdade, é realizado o planejamento. A gente identifica, esse caso é um paciente que mora fora, ou esse caso é um paciente que viaja muito. Então, assim, hoje eu trabalho com uma forma, hoje uma média de consultas durante meus pacientes é em torno de 6 vezes, 8 vezes. Alguns casos mais isolados, o cara mora fora. O cara vai fazer a instalação aqui e vai fazer um acompanhamento, às vezes, com um parceiro local, um dentista local, para fazer uma limpeza, uma raspagem, tá? Buscar mais elástico. Em alguns casos a gente usa elásticos, por exemplo. O que os pacientes não conseguem entender, às vezes eu acho que é algo de outro mundo. É um tratamento que substitui o convencional. São as mesmas forças, é o mesmo estudo, é o mesmo planejamento. Só vamos mudar o produto, só vamos mudar a técnica. A técnica vai ser com alinhadores, tá? E a gente tem uma certa facilidade com os alinhadores comparado com os convencionais. Mas, respondendo aí a pergunta das trocas, podem ser a cada 7 dias. Tá? A gente tem casos, às vezes, que são problemas esqueléticos. A gente pode, às vezes, fazer uma troca a cada 10 dias, 15 dias, dependendo com a gravidade. Então, o caso é personalizado. Então, o dentista, o ortodontista, na hora que está fazendo o planejamento, ele vai saber identificar junto com o paciente, com as necessidades dele, qual vai ser a troca e as visitas. Tem paciente que fala assim, eu só posso vir aqui uma vez a cada 6 meses, uma vez a cada 3 meses. Então, a gente faz um planejamento para esse tipo de paciente. Tá? Diferente do convencional, que tem que ter aquela presença realmente mensalmente. Então, aquela pessoa que estava deixando de colocar o aparelho por causa de tempo, né? Não tem mais essa desculpa, né? Não tem essa ele desculpa não tem, mais. porque ele vai conseguir espaçar mais as consultas, é uma coisa que é muito mais flexível, vamos falar assim. Você vai precisar vê-lo, mas com uma flexibilidade maior. Diferente que se ficar naquela ortodontia fixa, né? Quem já usou o aparelho, está aqui assistindo, já usou ou está usando, sabe que aquela borrachinha ali passou 15, 20 dias, aquilo lá já vai acumulando alimento, vai ficando, mudando a cor e difícil de higienizar, então não tem esse problema, né? Não tem esse problema.
a gente pega como referência esse momento que a gente anda passando aí, que a gente tem que evitar de sair de casa. Nossos pacientes estão com os alinhadores em mãos. Então, ele está dando continuidade no tratamento dele, aguardando esse momento, e vai sair de casa só quando ele tiver segurança de sair de casa, tá? E tem a questão essa saída de fazer essas consultas via telemedicina. Então, a gente entregar os alinhadores para os pacientes e eles mesmos fazer a própria manutenção é sensacional. O paciente, ele consegue viajar, ele consegue trabalhar, ele consegue focar. A gente tem no nosso consultório vários jogadores profissionais que demandam realmente pouco tempo, e é difícil a questão de flexibilidade com horário, que eles pegaram os alinhadores e eles mesmos vão fazer um tratamento deles, empresários, e assim funciona. Aqui, ó, o Leonardo falou lá, eu já usei o convencional, sei o que estão falando. É isso mesmo. A Maura também, ó, facilidade. Né? Então, Aí pessoal, a Roberta falando, são 5 anos, doutor Geraldo. Sem dúvida, se precisar novamente, é com Invisalign. Invisalign. Então, mesmo tendo com um certeza. bom resultado, o paciente ele não quer voltar a conhecer, a sentir essa tecnologia que ele já conhece. Pessoal, quem está assistindo aqui, quiser tirar alguma dúvida, vai fazendo pergunta aqui sobre o aparelho, como que funciona, ou quem já está usando quiser colocar algum relato aqui, pode ir colocando aí para a gente ir trocando umas ideias aqui. E é o seguinte, a gente falou do tempo, do conforto, né? E o resultado? Porque a gente falou que tem todo esse processo, né, que a gente veio falando, até só pegando um gancho que você tinha falado da telemedicina, é muito interessante eu vi essa situação do Invisalign, porque como eu ainda estou nas duas ortodontias ainda, porque eu tenho muito paciente da ortodontia tradicional e tenho os meus pacientes do Invisalign. O que acontece? Eu percebi que, por exemplo, na ortodontia convencional, eu posso atender em algumas cidades só agora, porque tem umas que não liberaram para o atendimento, mas todos os meus de Invisalign o tratamento está rodando. Então, a tecnologia chegou para ficar e a gente vê que agora todo mundo, saindo um pouco da odontologia, né, todo mundo está tendo que usar a tecnologia agora, de algum modo, né? Aquela empresa que não entregava comida está tendo que colocar um Instagram para entregar uma comida, alguma coisa. Então, isso é bom que está dentro da odontologia, né? Então, a gente fala aqui, a gente estava numa reunião virtual, online, que esse momento é um divisor de águas. Você já está um certo tempo no Invisalign aí, já pegou mão, já está inserido aí no digital, está com uma certa facilidade nessa época de pandemia, que a gente tem que ficar em quarentena, você está conseguindo tocar seu tratamento. O que é legal que comparado com os casos de convencionais, onde você não está conseguindo atender em algumas localidades. Então, realmente a tecnologia ela veio para ajudar a gente. Eu já trabalho há um certo tempo com isso, a gente já está 100% exclusivo com o Invisalign, então a gente não trabalha mais com o convencional. Tem algumas clínicas nossas aqui que ainda trabalham com o convencional, que estão migrando para o Invisalign, porque, independente das classes, todo mundo quer rapidez, todo mundo quer algo discreto, todo mundo quer algo confortável, e a gente tem conseguido entregar isso aí para todas as classes. Então, nesse momento, a gente vê uma busca muito grande dos profissionais em querer oferecer o digital, tá? Que, nunca vou trabalhar com isso. Você não vê mais nenhum profissional falando que não trabalha mais com digital, porque ele viu que é um divisor de águas. É uma mudança que tem que ser feita, né? Acaba que todo mundo, porque o próprio paciente vai pedir, né? Às vezes ele fica reticente na mudança, mas ele vai ter que mudar. Aqui a Roberta está perguntando, ó, muitos pacientes perguntam se o Invisalign consegue tratar todos os casos. Essa é uma pergunta que o pessoal pergunta bastante. Porque ficou aquela ideia que ele só trata casos mais simples, né? Sim. Ô Marchiori, chegar um caso extremo aí, super complicado, qual ferramenta você gostaria de utilizar? Não, Invisalign. Tá.
Essa aí é uma resposta que apenas quem trabalha com Invisalign vai conseguir responder. A gente teve do outro lado, quando a gente ainda não dominava essa ferramenta, a gente tinha as mesmas dúvidas. Cara, Invisalign é só para casos simples, tá? Hoje, um caso classe 3 e um classe 2, quem sabe o problema que vive e tudo mais, eu não pegaria o seu caso com um convencional pela dificuldade, pela limitação da tecnologia. Então, um caso extremo, eu tenho mais segurança com o Invisalign hoje, sem dúvidas, devido à previsibilidade, tá? E nesse mesmo, então vamos nesse mesmo assunto que a gente está falando, Gustavo. Então nós temos, né, a previsibilidade, nós temos tudo e o resultado para o paciente, né? Porque a gente tem que acabar falando um pouco a gente tem que falar um pouco sobre a comparação com o tradicional para o próprio paciente entender ainda, porque a visão dele maior, né, é o tradicional. Como o Invisalign, o alinhador é novo, a gente vai indo comparando um pouco. Depois acaba que isso não vai O paciente quer saber esquecendo. se o resultado vai ser o mesmo, se vai ser pior, se vai ser melhor. A gente consegue fazer movimentações com o Invisalign que a gente não conseguiria com o convencional. Isso já praticamente responde a maioria das dúvidas dos pacientes. A gente vai conseguir o resultado com o Invisalign se o metálico e o convencional entregasse, o Invisalign vai entregar. Entendeu? O Invisalign ele não perde em nada para o convencional. Ele tem mais ferramentas, então ele tem uma facilidade maior em casos extremos que a gente tem uma dificuldade com o convencional. Com o Invisalign a gente vai ter um pouco mais de facilidade. Às vezes o paciente, então é 1000 maravilhas o Invisalign. Não é 1000 maravilhas, é uma tecnologia melhor, é algo mais atualizado. Então é algo mais previsível, tá? Então tem essa diferença aí, não é mágica, então é muito trabalho e depende muito de cooperação do paciente. Pega um profissional super experiente, um caso super simples, o paciente às vezes não usa o alinhador por algum motivo e tudo mais, ele não vai conseguir o resultado dele. Às vezes pega um caso extremo, paciente super cooperativo, vai conseguir o resultado. Então depende muito da cooperação do paciente também. Até eu não sei se o Ramon ainda está aqui na live. Aí é o seguinte, hoje, porque eu gosto muito, os resultados, né? Hoje em dia, na verdade, o que manda são os resultados, né? Então, hoje, Invisalign, até pouco tempo, acho que ele estava com mais de 7 milhões de casos tratados em todo o mundo, né? 8 milhões finalizados. 8 milhões. Então, isso é resultado, né? Porque nada, vamos dizer, dura 8 milhões de pessoas, né? Sim. Se não tivesse o resultado, já teria parado lá atrás, né? Já tinha parado lá atrás. A empresa tem mais de 20 anos de mercado. Então, e tem 20 anos que está no Brasil. Tem vários brasileiros aí, ortodontistas, colegas nossos, que iniciaram junto com a empresa lá, que dominam bem a ferramenta. Então, eu não conheço paciente que não atingiu assim, o satisfatório com o Invisalign. Tá? Um paciente que utiliza os alinhadores, eu não conhecia ainda. Tá? Então, eu acredito que se a empresa não entregasse, ela já teria finalizado lá atrás e o convencional estaria reinando ainda. A gente vê lá fora, por exemplo, nos Estados Unidos, a maioria dos pacientes são alinhadores, já não são convencionais mais. Tá? Então, eu acredito aí que nos próximos 5, 10 anos a gente já ultrapassa a questão de convencionais, vamos tratar com alinhadores, igual tem inúmeros alinhadores nacionais aí, igual tem Bracts, inúmeras marcas nacionais, internacionais, tá? Ô Marchiori, vamos começar a participar dessas perguntas aqui. Isso, doutor Caio Vilela aqui é uma referência, interior de São Paulo aí, conheço o doutor Caio Vilela. Ele está perguntando que após finalizar o tratamento com alinhadores, é feito também aquela contenção. Doutor Caio, a ortodontia vai ser a mesma coisa. O processo a gente vai mudar, a gente vai mudar somente a questão do aparelho convencional e vamos utilizar um outro aparelho que é o alinhador. Finalizando, a gente tem que utilizar a contenção. Nós temos as contenções tradicionais aí, que você já trabalha, tá? Nós temos uma placa, por exemplo, de acetato como uma contenção,
que seria próximo a um alinhador. Às vezes o paciente, usei o tempo todo alinhador, agora vou usar um ferrinho aqui como contenção. Temos também uma placa de acetato. Ou temos uma contenção que é oferecida pela Align Technology, que é a mesma do Invisalign, que chama Vivera. É o mesmo material, ele é 30% mais resistente. Então, o paciente ele vai utilizar uma contenção para preservar o dente ali e manter todo o tratamento dele da mesma forma que ele faz com o convencional. Eu já tenho paciente usando Vivera, o paciente está gostando bastante, né? É só para o pessoal entender, né, que quem não é dentista, é que após o tratamento, né, doutor Gustavo, tem que manter aqueles dentes em posição durante um tempo que foram movimentados, né, para o pessoal entender. E para esse dente não voltar, a gente utiliza um artefato que chamamos de contenção. A tradicional passa um ferrinho na frente, né? Um ferrinho. E tem a própria, eu até trouxe aqui, ó, esse aqui é o para quem não conhece, esse é o alinhador. E a contenção vai ser muito parecida com um alinhador desse, né? Muito parecido. É um material até um pouco mais transparente. Ele é um pouco diferente do alinhador, porque o alinhador ele tem uma tecnologia que a gente chama de Smart Track. Então, ele tem umas linhazinhas bem discretas neles, que é uma memória, como se fosse um fio Naitai, por exemplo, que ele faz a movimentação. Então, o aparelho, a contenção, que é bem parecido com o alinhador, é um pouco mais discreta até mesmo do que o próprio alinhador, porque o paciente vai precisar ficar mais tempo com ele, mantendo a questão do sorriso que a gente planejou e conseguiu. Porque às vezes o paciente prefere, porque igual você falou, né? Ele usou aquele tempo todo de alinhador, depois ele não vai querer colocar alguma coisa que vai aparecer, né? A gente tem vários pacientes que já trataram, por exemplo, com um aparelho metálico, que ele vem e faz uma contenção com a gente, por exemplo, a Vivera, entendeu? Porque ele não quer usar um metal, ele viu a tecnologia, já estava no finalzinho de um tratamento convencional, ele vem e migra para uma contenção mais discreta. Entendi. A Patrícia está perguntando aí sobre tratamentos de classe 2, né, que é o tratamento que pode ser ou a parte de baixo para trás ou a parte de cima para frente, né, para o paciente entender. Tempo médio vai depender bastante do planejamento, né, e depende muito do caso, né, Gustavo? Vai depender muito do planejamento. A gente pega, por exemplo, o caso que ela pediu aí uma classe 2 por retrusão mandibular. A gente não sabe a idade do paciente, por exemplo. Se é um paciente mais jovem, a gente vai fazer um avanço ali de mandíbula, por exemplo. Então, acredito aí que na fase de entre 1 ano e 1 ano e meio, mais ou menos, um avanço ali de mandíbula. Um paciente de classe 2 por retrusão mandibular, um paciente mais adulto, fazer um trabalho de compensação, às vezes uma leve distalização para compensar. Eu acredito que uma fase de 1 ano e 4 meses, 1 ano e 6 meses, mais ou menos. É muito difícil. Eu estou com 2 casos só que a gente está passando de 2 anos de tratamento, tá? É uma distalização de mais de 7 milímetros. É um caso que é bem lento, tem que ser bem lento. Então, são poucos os casos de passar de 2 anos, aí, 3 anos, mas acontece. Quando precisa de mais alinhadores, fazer mais alinhadores, o tratamento pode prolongar um pouquinho mais. O legal é que esses casos, por exemplo, Patrícia, classe 2, classe 3, as placas, as quantidades de alinhadores são ilimitadas, tá? Então, dentro do pacote, às vezes, o paciente, vou ficar 2, 3 anos, meu preço vai estourar. Não. Então, ele está tudo incluso, os alinhadores. O mais barato ali é o plástico. O valor agregado está ali na questão da tecnologia. Então, você tocou nesse assunto até aí da quantidade de placas, tudo. Então, o paciente, quando ele chega para tratar, então você já faz o planejamento, ele sabe aquele custo, então, para ele entender, né? Porque a manutenção, geralmente, quem não trabalha na ortodontia convencional com pacote, que é o paga o fechado, que a gente fala, então a maioria conhece aquele pagamento de manutenção. Então, ele não tem aquele risco, ele já sabe o valor que ele vai investir, não é isso? Ele tem uma previsibilidade
e você vai entregar o resultado em cima daquele resultado, independente do número de placas. Se vai né? ser 8 meses, se vai ser 10 meses, se vai ser 2 anos, se vão ser 3 anos. Então, o planejamento do dentista está dentro ali daquele preço fechado ali, independente da quantidade de placa. Então, o paciente, a única coisa que ele pode ficar tranquilo é a questão nós trabalhamos com pacote fechado. Então, não vai ter aqueles custos exorbitantes por questão de tempo. Entendi. Então, na verdade, que é a vantagem? Ele, com a previsibilidade, ele já pode se programar, porque aquela ortodontia fixa tradicional, o que acontece? Ela, às vezes, o dentista faz uma previsão de 2 anos, quando vê, pula para 3 anos, pula para 4 anos, a previsibilidade é muito menor, né? Para ele ver o tempo de tratamento. Então, o paciente, ele tem muito mais vantagem com o alinhador também nisso, né? Ele tem uma vantagem muito grande de trabalhar com tratamentos planejados, assim, que o pacote dele sendo fechado ali, todo o tratamento dele vai estar ali. Então, o paciente, ele não se preocupa, ele só tem que usar os alinhadores independente da quantidade. Perfeito. Eu não sei, perguntaram aqui, Garaginha é cidade próximo de onde? É cidade? Você conhece, Gustavo? Garaginha? Não conheço, não. Eu não sei se é próximo de Belo Horizonte, eu não sei. Lá, a Maura está falando, o planejamento é uma das vantagens, perfeito. A contenção inferior também removível? Ô, Marchiori, nós trabalhamos com os 2 tipos de contenções. Então, vamos ter os alinhadores, as contenções removíveis, por exemplo, tanto placa para cima quanto para baixo. O paciente, a gente orienta ele sempre a usar essa contenção, porque o planejamento foi feito através de alinhadores, usar uma contenção como placas. Tá? A gente orienta os pacientes a fazer assim. Então, mas tem pacientes que optam, por exemplo, por questão de custos, assim, fazer uma convencional. Ele coloca aquela por trás, tá? Tem pacientes assim, não é errado também, não. Então, tem pacientes que optam. A vantagem da contenção essa contenção que tem o nome de Vivera, né? Que é o próprio aparelho, né? Como se fosse um aparelho, ele usando um tempo de contenção. A vantagem é que a chance do dente movimentar, se o dente der uma pequena movimentada, ele volta à sua forma original, né? Porque tem o formato da arcada, né? A contenção, por exemplo, através da Vivera, ela é o molde daquele resultado final seu. Então, quando a gente pede a contenção, vem 6 placas, 3 pares, 3 para cada superior, 3 para cada inferior. Então, o paciente, ele vai utilizar elas daqui a uns 2, 3 anos, ele sentir uma leve movimentação de algum dente que teve alguma inclinação, ele pode voltar essa contenção e ele tem ainda uma segurança em preservar tudo que ele investiu. No convencional, teria que voltar a tratar. Ótimo. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui para a gente tocar o assunto aqui. Muito legal aí a Tamara aí perguntando a questão da idade. No ano passado foi lançado o Invisalign First, que são para pacientes a partir de 5, 6, 7 anos que estão em troca. Então a gente já consegue, a gente começa a movimentação e o controle, às vezes mandibular, ou a deficiência de maxila, a gente já consegue ir tratando os pacientes desde pequenininhos. Então, assim, idade. Cara, a partir da a gente já identifica o problema no paciente e já pode começar a tratar ele. E a vantagem é que ele vai usar o mesmo aparelho, né? O mesmo alinhador. O mesmo alinhador. Então, ele vai pegar esse alinhador aqui e vai já começar o tratamento dele quando criança. Foi uma boa pergunta, até porque na audiência aqui tem, às vezes, porque eu estou no perfil da Dent Kids, provavelmente tem algumas mães aqui que ficam com dúvida, pode usar também, não é só para o adulto, né? Para as crianças também. Muitos os pais perguntam para a gente, Gustavo, meu filho usando o Invisalign First agora, quando ele for adolescente, ele vai ter que usar o aparelho Invisalign de novo? Fica essa dúvida na cabeça dos pais. Seguinte, a gente vai usar o Invisalign First,
para ajudar a controlar ali a questão do crescimento do paciente. Às vezes uma deficiência de maxila, um avanço de mandíbula, ou uma deficiência de mandíbula, uma falta de espaço, então aquele dentinho dele não está conseguindo vir, a gente vai abrir o espaço. A gente está amenizando o problema do paciente a fim de colocar os dentes deles, das crianças, na posição correta. Passando essa fase, o Invisalign First, a gente trata sempre em duas fases. O paciente vai ter que voltar a usar o alinhador depois. Para corrigir, às vezes, um apinhamento, tá? Porque ele está em fase de crescimento. A gente não sabe se o paciente vai crescer bastante, vai sobrar espaço, o paciente vai crescer pouco, vai voltar a apinhar. Mas por que eu vou tratar, então, com First antes? Não, vou esperar, porque... Não, você está amenizando, porque o pacote é feito um pacote só. A gente faz um pacote, entendeu? Por pai, que vai ser em duas fases. Então, aí não está gastando duas vezes. É tudo feito um pacote, um planejamento. Como a gente falou, não é quantidade de alinhadores, tá? É mesmo um acompanhamento em caso fechado. Então, na verdade, para o pessoal entender, está se fazendo uma prevenção, né? Para aquilo lá não ficar uma situação muito pior depois, para depois ter que corrigir o dente muito torto. Então, já vem ajustando as arcadas, tanto superior como inferior, né? Para elas já irem crescendo ajustadas. E com isso, né, é o que já se faz na ortodontia preventiva hoje, né? Para depois facilitar lá no aparelho, no outro Invisalign que vai usar. Né? Então, é o mesmo conceito do que se já faz no tradicional. Do que se já se faz, os pais procuram a gente para usar aquele aparelhinho móvel, ou aquele freio, como eles falam. Depois vai ter que usar o fixo normalmente, porque o fixo vai corrigir o apinhamento depois do paciente, os dentinhos mais tortos. Então, a gente trata em duas fases as crianças. Então, a gente vai tratar ele, a questão que precisa naquela fase dele, a deficiência naquele momento, se é espaço ou se é ósseo, a gente vai tratar naquele momento, e depois a gente vai tratar a questão da estética dele, a mordida dele. Então, vão ser em duas fases. Entendi. Essa pergunta aqui é interessante, ó. Ela perguntou se na dentição mista não vai adiantar a troca dos dentes. O que vai acontecer, né, doutor Gustavo? O dente que a gente não quer que movimenta é só ir lá naquele aparelho que você falou no começo, no scanner, depois que vai fazer o planejamento, você pode colocar que você não quer que movimente ele, não é isso? Isso mesmo. Provavelmente deve ser doutora, né? É uma pergunta mais técnica. Eu não quero fazer a movimentação, por exemplo, daquele prezinho porque o canino está vindo. A gente consegue travar aquele pré para o canino vir. Não tem espaço para o canino. A gente consegue travar também o pré e, às vezes, movimentar o lateral. Não, eu quero movimentar os dois. A gente consegue abrir o espaço porque o plástico entre o... Isso está começando a virar uma live para profissional, né? Que eu acredito que no finalzinho que é mais profissional. Então, o mais fácil é a abertura de espaço no Invisalign. Por quê? Ele cria plástico entre os aparelhos. Que quando eu contei para o Marchiori, na época, ele falou, nossa, Gustavo, é a maior dificuldade hoje. Ele cria aparelho, vai criando estrutura dentro dos dentes, vai fazendo a movimentação. Então, assim, não tem problema a questão da dentição mista, porque existe a previsibilidade. Vai estar o espaço ali para aquele dente vir. Tá? É o mesmo conceito se tiver aquele paciente que tiver, por exemplo, ele tem um dente que está com um problema na gengiva, né? O dente meio amolecido. E aquela movimentação tem que ser mais lenta ou, às vezes, nem fazer movimentação naquele dente. Mesma coisa serve também, tanto a gente está falando da criança quanto do adulto. Eu tenho como usar o aparelho? Tem, porque seria a mesma coisa a questão de não movimentar tal dente permanente, por exemplo. O paciente não pode movimentar aquele dente permanente. A gente não consegue movimentar implante. Então, o Invisalign, ele... No scan a gente já consegue identificar, pelo raio-x, pelo scan a gente identifica, e a gente consegue colocar lá um asterisco, lá não vamos movimentar esse dente. Então, todo o planejamento, tratamento, toda a movimentação é baseado em não fazer aquela movimentação naquele dente, tá? E as mães perguntam muito, mas meu filho vai usar o aparelho? Nossa! Cara, os pacientes, as crianças, elas são cooperativas demais. É um aparelho que ninguém percebe. O medo delas era usar aquele aparelho metálico, o extrabucal A e B.
ele consegue higienizar. A mãe vai ver que está saudável a gengiva do filho, porque ele vai conseguir passar o fio dental normal. Então, assim, hoje, se é por questão de escolher a questão entre um aparelho convencional e um Invisalign, por exemplo, eu usaria numa criança um Invisalign. Eles cooperam demais e a questão da saúde gengival ali Principalmente primordial. a criança, então, uma das vantagens para a criança é a situação da higienização, né? Porque geralmente as mães já sabem que chegou ali nos jovenzinhos ali, 9, 10 anos, já tem uma dificuldade para escovar sem o aparelho. Quando põe o aparelho fixo, né? A higienização piora bastante. Sim. Né? Aí o que acontece? O aparelho, o Invisalign tem a vantagem de chegar lá, tirar, fazer toda a higienização e voltar com o aparelho, né? A gente nota que as crianças hoje, elas têm... A nossa época também, a gente tinha muita vergonha do aparelho metálico quando era criança. A vergonha do julgamento, o medo do julgamento. Os pacientes de Invisalign não têm esse problema. Então, o paciente, ele vai para a escola normal, não tem o porquê ele não usar o Invisalign. Então, a questão para os pais, a questão do paciente poder higienizar e controlar até menos os filhos, porque a gengiva está menos inflamada do que o tratamento com o metálico, por exemplo. Então, os pais ficam menos preocupados e as crianças conseguem um resultado muito maior, porque elas usam na escola, elas usam no curso, elas usam em casa, elas usam para dormir. A chance de um ferimento é quase que nula. Eu não tenho relatos de pacientes que se machucou usando o Invisalign, e a gente tem relatos de pacientes que usam o extrabucal, por exemplo, que fere olho, que fere lábio, que fere bochecha. Então, para uma criança ou adulto, a gente direciona o Invisalign por questão de conforto. E o principal conforto também, às vezes, né, aquele fiozinho que fica sobrando lá no fundo, né, cutucando o paciente, né, não tem esse problema. Não tem esse problema. Doutor Gustavo, fala pra gente, assim, as principais dúvidas, geralmente, que às vezes mães, se for criança, ou os pacientes adultos, assim, eles te perguntam sobre o aparelho. O que você pode falar pra gente de relato aí? Porque às vezes pode ser dúvida de alguém que está aqui que não quis perguntar. A gente abordou bem várias áreas aí de dúvidas de paciente. A gente tem uma pergunta que eu escuto, assim, a cada 2 pacientes, um pergunta: Gustavo, mas esse plástico vai funcionar? Vai. Então, assim, a gente resume mesmo essa live, assim, na questão que o plástico vai funcionar, tá? A tecnologia, o segredo, o sucesso não está no plástico. Está no planejamento, a tecnologia envolvida atrás do plástico. O plástico é como a gente vai conseguir. Mas toda a tecnologia, todo o pensamento, todo o planejamento, a dedicação, o bastidor de como acontece os alinhadores, a única certeza que nós temos que o futuro da ortodontia são alinhadores, tá? Isso em questão de 4, 5, 6 anos, a gente vai perceber um domínio muito maior de alinhadores do que convencional. Ótimo. O Ramon está falando aqui, o grande Ramon. Que ótimo. Tamo junto aí, Ramon. Um abraço, Ramon. Aqui a Maura está perguntando. Tá vendo? Tamo indo, hein? Eu achava que não tinha idade para usar aquele convencional. Agora eu me sinto mais seguro esteticamente falando. E é bom escutar relatos assim de paciente, porque o que acontece? É real, né? A gente vê que é real. E ainda mais a Maura já usou o convencional, né? E ela tá com o Invisalign agora. Assim, o Ramon é um paciente que está utilizando o Invisalign aí, um caso super difícil. Não sou eu que estou tratando, é um excelente profissional que está tratando o caso dele, é um caso super difícil. E a gente consegue notar no perfil do paciente, a gente consegue notar na mordida do paciente, no sorriso do paciente, a evolução do tratamento. Então, assim, ele começou esses dias, então a gente consegue notar que o paciente está trabalhando, o paciente está conversando, não está mudando nada a rotina dele e está tendo o resultado que ele busca. Para a gente não falar que tudo são flores, né? Tudo. O principal problema do Invisalign, qual que seria? O uso? O que seria? Para o caso não dar certo, a pessoa... Vamos falar assim... O principal problema é o paciente não usar. Não usar.
né? É o único problema que a gente tem, é o paciente não usar o alinhador. Eu tive um paciente nesse tempo que a gente trabalhando, só um paciente teve um problema psicológico, familiar, ele interrompeu o tratamento dele. O que é legal, o plano dele ele tem 5 anos de alinhadores ilimitados. Tá? Então a paciente ela deu uma pausa, falou, Gustavo, te procuro no próximo ano, eu tenho que resolver umas pendências. A paciente já estava em 1/3 de tratamento evoluído, indo super bem, e tinha uma prioridade, a gente não sabe qual, e ela não poderia utilizar o aparelho. Foi um dos motivos que ela ainda não conseguiu alcançar o sorriso dela. Então, vamos lá, para o paciente entender. Então, esse plano, se ele fizer de 5 anos com alinhador, né, que ele pode ter, então, se ele faz o tratamento, chegou daqui 2 anos, ele não usou um pouco a contenção, algum dentinho deu uma entortadinha, ele pode colocar, ele tem o direito de colocar de novo. Isso, ele tem o direito de colocar de novo, porque o que a gente falou, o barato é o plástico. A tecnologia que o paciente comprou a tecnologia. E ele tem a tecnologia ali a serviço dele ali, a questão de por 5 anos, que é um tratamento comprehensive, que a gente chama. Então, por exemplo, daqui 2 anos, o paciente não conseguiu usar a contenção, ele pode voltar, ele vai combinar com o dentista, como que o dentista ali vai falar assim, vamos fazer dessa forma, porque custos mesmo com a empresa, com o Invisalign, ele não vai ter. Ele não vai ter. Doutor Gustavo, então passa aí pra gente os seus atendimentos aí em Belo Horizonte, né? Mais onde? Você está atendendo onde aí, na região aí? Hoje a gente fala que a gente atende o Brasil inteiro, né? Porque hoje o Aitero, que é o scanner, chegou em todas as cidades. Então, o paciente, por exemplo, que mora em Arraial da Ajuda, por exemplo, lá do lado de Porto, é um casal. Eles tratam com a gente porque eles foram numa clínica radiológica, fizeram os exames deles, a gente fabricou os aparelhos, vieram, instalaram e foram embora e estão tocando a vida deles, super satisfeitos. Então, fisicamente, presencialmente, vocês podem me encontrar aqui em BH. Eu tenho clínica em Belo Horizonte, tenho clínica em Contagem, tenho clínica em Betim. Invisalign hoje estamos exclusivamente em BH, devido à demanda. Estamos direcionando a grande BH para BH. Mas os pacientes, eles podem, hoje, essa semana mesmo, a gente está fechando o caso, fazendo um planejamento de um paciente do Rio de Janeiro. Então,